Capítulo 36, verso 24. Nós pregamos nesse texto algumas semanas atrás, na Tarde com Deus, numa perspectiva de propósito, onde Deus nos criou com um propósito e a partir desse propósito Ele nos instrui e nos conduz. Você foi criado, você foi formado em Deus para poder cumprir um propósito. Nós até falamos, quando você compra lá um celular, você fica doido para pegar o celular, e aí quando você abre a caixa tem um monte de papel, um monte de manual e um livro. Você compra qualquer produto, geralmente tem um livro antes de você chegar no produto, e a gente pega aquilo, joga para trás e depois vai então mexer, desenvolver ali. Mas a realidade é que o fabricante que criou, ele pensou na forma de se usar, em todos os cuidados, na assistência e tudo mais, e por isso você inicia o desenvolvimento, a utilização de um produto a partir do seu manual. E a vida não é diferente, a gente deve sim iniciar e aprender a viver a partir do manual que é a palavra de Deus, e assim desenvolver uma vida em plenitude. Quando a gente não faz esse exercício, a gente precisa se arrepender. E o arrependimento ele é uma constante na vida do cristão, do Filho de Deus, e quem entendeu a palavra de Deus. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. Arrependimento, transformação de glória em glória. Muitos acham que você se arrepende uma vez só. Eu, antes de me converter, falava: não me arrependo de nada, É o discurso do orgulhoso. Me arrependo de nada nessa vida. Eu não sabia nem o que era arrependimento e nem o que era vida. Quando eu descobri o que era vida, eu entendi que eu precisava de arrependimento para poder viver melhor e bem. E aí iniciamos essa jornada de arrependimento. E faz 22 anos que eu tenho me arrependido diante de Deus, buscando uma mudança de mente, de coração, buscando então me renovar a partir daquilo que o Senhor traz. Nesses últimos dias, tanto eu quanto muitos irmãos têm dito: não vejo a hora de chegar às férias, não vejo a hora de dar uma paradinha. Muitos estão com o corpo já cansado, com a mente cansada, esperando aí um recesso de fim de ano, Para quem dá aula, então, está ansioso para voltar às aulas, Mas antes as férias. E aí a gente está nessa expectativa de fim de ano, de trabalhar intensamente, Eu particularmente fechei em outubro 2 anos aqui em Anchieta, e 2 anos trabalhando intensamente numa reforma física, espiritual, de ministério, de propósitos e de tudo mais. E isso tudo com a nave em movimento, Eu lembro lá em 2011, fez muito sucesso uma propaganda de um avião sendo montado no ar, E era uma empresa de marketing digital, de criação de sites, e ela o que ela anunciava é: enquanto sua empresa funciona, a gente monta tudo que é virtual, a gente cria a sua empresa virtual. E é mais ou menos assim que a gente vive. Enquanto as coisas estão funcionando, tem algo sendo gerado, algo sendo construído em meio a todo esse processo. E a igreja de Jesus, ela vive dessa forma, ela está vivendo, andando, se movendo, mas ela está numa obra constante. A igreja que para de ser trabalhada, desenvolvida, ela fica fora do tempo, porque todo tempo ele traz um modo, ele traz uma tecnologia, ele traz recursos, ele traz um objetivo para nós cumprirmos, Existem pessoas que ainda estão esperando Jesus vir, o Messias vir, mas ele já veio, ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou, e nós estamos aqui por causa disso. Nós atestamos isso porque nós desfrutamos hoje do Espírito Santo, e só é possível desfrutar do Espírito Santo por causa da obra de Jesus na cruz. E o Espírito Santo, ele vem para cumprir ou para nos levar à experiência de um renovo, Porque quando a palavra de Deus nos chama a nascer de novo, você não nasce como o teólogo da época, o religioso da época, como Nicodemos ficou ali questionando: não dá para nascer de novo, como assim nascer de novo? E Jesus está falando: você vai ser recriado de dentro para fora.
O sentido da palavra é esse: vai nascer uma nova ordem dentro de você, vai nascer um novo propósito dentro de você. Você, do jeito que você está, com toda a sua aparência de 7, de 10, de 20, de 50 anos, uma nova vida está surgindo. Isso é o renovo do novo nascimento. Amém? E nós avançamos assim. Jesus, Ele estabeleceu para mim, para você, a Santa Ceia, que não é o nosso momento religioso de obediência a uma regra. Pelo contrário, Paulo mesmo diz lá em 2 Timóteo, em 2 Coríntios, quando ele está falando de renovo, ele fala: olha, circuncidar, não circuncidar, os cumprimentos religiosos, isso não serve para nada. O que me interessa de fato é a obra da cruz, é o novo nascimento, é eu ser nova criatura. E quando ele fala de nova criatura, ele está confirmando isso, é nascer para um novo compromisso, é nascer para um novo objetivo. Porque antes eu vivia para mim mesmo, antes eu vivia para os meus prazeres, antes eu vivia para os meus propósitos, ou para a falta de um propósito, viver ou simplesmente sobreviver nessa vida, existir, ocupar um lugar como muitos estão ocupando um lugar. Mas o Senhor nos chamou a viver com um propósito, o Senhor nos chamou a entregar algo. Há uma expectativa dos céus, irmãos, não só de te receber, mas de receber algo de você. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele revela ali que há uma expectativa dos céus na minha vida e na sua vida. Mas isso não pode ser um fardo, porque Jesus nos chama a um fardo que é dele, um fardo leve, a um jugo suave, algo possível de se carregar. Mas quando você vive com uma pressão, eu já fui funcionário debaixo de pressão, de cobrança, já gerenciei uma equipe de vendas, onde eu botava pressão e era horrível aquilo, porque tinha uma pressão do controle da meta meio-dia e umas 5 horas da tarde para espremer o caldo dos vendedores. Era muito ruim esse ambiente de pressão, mas era a política da empresa no momento. Mas Jesus não nos acorda todo dia de manhã e cobrando, exigindo um trabalho, exigindo um fruto da sua existência. Mas Ele diz como meta, como propósito da minha vida, da sua vida, há um resultado final, há uma expectativa na minha vida e na sua vida, há uma colheita que eu e você precisamos entregar para Ele. E não é, como eu disse, um peso, mas é uma expectativa e uma movimentação do Senhor na minha vida e na sua vida, onde, junto com essa vontade desse Rei, desse Senhor, há também todos os recursos para que eu e você venhamos conseguir. Por isso a obra da cruz, ela me garante o dom do Espírito. A obra da cruz me leva a uma experiência não só de dons espirituais, mas a capacidade para cumprir com aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Há uma expectativa do Senhor de que você apresente um fruto do seu trabalho, segundo o dom do Espírito Santo. Só que muitas vezes nós estamos desgastados, cansados. Eu lá em casa eu gosto de abrir as coisas, né? E nem sempre eu consigo a solução. Mas o aspirador parou de funcionar e eu fui abrir para ver o que era, né? Vamos abrir para ver o que é, o que tem dentro. E ali eu vi que tinha 2 peças, depois de fazer um curso intensivo no YouTube. Eu descobri que tinham 2 peças que elas estavam desgastadas, né? E ela precisa de contato para passar ali energia para o motor. Eu nem lembro o nome do negócio, mas enfim, não consegui consertar. Mas o que eu vi que desgastou. E apesar de estar tudo intacto, estava tudo certinho, mas aquele desgaste de nem 1 centímetro foi suficiente para o equipamento parar de funcionar. E aí ele deixa de cumprir a sua função. Uma bateria de carro, né, a gente insiste às vezes, né, irmão Bernardo? Né, e vira a chave, não deu, faz uma chupeta, funciona mais uma semana e vai até a hora que já chega, tem que trocar, não tem jeito. E aí quando você vai ver, a bateria ela gastou, não toda, ela ainda tem ali um pouco de energia, mas ela não serve para o seu carro, ela vai servir para você acender uma lâmpada, fazer aquelas gambiarras, né, o recurso técnico avançado, né, Rivaldo? A partir da bateria.
A pilha do microfone, ela gasta e ela não serve mais para o microfone, mas você coloca em alguns controles e ela funciona. Enfim, o que eu quero dizer é que quando eu e você gastamos, nos cansamos, a expectativa de Deus de que nós viemos apresentar um fruto, ela continua. Mas eu não consigo cumprir efeito, eu não consigo apresentar esse fruto. E aí eu começo a me mover num propósito secundário, num propósito segundo o meu coração. O Senhor me chamou para um trabalho, mas quando eu estou desgastado, quando eu estou cansado, eu preciso de ir para um outro lugar. Eu começo a me distrair com outras coisas. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos várias pessoas que, em função do desgaste, do cansaço, elas abandonaram ali princípios, valores ou um caminho que não poderia ter sido negociado. Nós conhecemos bem Jacó e Esaú, a troca pelo direito da primogenitura. E nós conhecemos e nós sabemos a consequência disso, o tanto que foi perdido, o quanto que pessoas tomam decisões erradas quando estão cansadas. E nós não temos desculpa para apresentar diante da expectativa do Senhor com a minha vida e a sua vida, de que de fato eu apresente um fruto, de que de fato eu apresente o fruto digno do Evangelho de Cristo, como diz Paulo em Colossenses. Há algo que não é o que eu quero, mas ele é digno do Evangelho de Cristo, é digno dessa obra da cruz, é digno desse preço pago. É isso que o Senhor espera, é algo à altura dele, não aquilo que eu quero simplesmente. Não é, e o que eu quero dizer com isso é que o Evangelho que eu fui chamado a viver, que eu e você fomos chamados a viver, não é o Evangelho que eu quero, mas é o Evangelho que o Senhor me chamou a alcançar. O Evangelho é uma pessoa, ele é Cristo. Em 2011, o Brasil foi impactado com uma estatística dizendo que 40 milhões de brasileiros eram evangélicos. Depois veio a Veja em 2016, 2017, apontando que éramos quase 50 milhões, e a Veja fazendo as contas, o crescimento estatístico dizia que em 2040 o Brasil seria predominantemente evangélico. Mas o que eles não preveram, o que não foi possível perceber, é que a igreja cresceu sim muito nos últimos anos. Do ano 2000 para cá o Evangelho avançou muito, o reino de Deus se expandiu muito, mas nós perdemos a perspectiva do nosso propósito ou do fruto que deveríamos apresentar. Quando a igreja então cresceu, recebeu uma visão de crescimento, mas ela perdeu a perspectiva da essência. Quantos artistas você viu de 2010 para cá se convertendo? De 2000 para cá? Quantos artistas falaram que tinham entregue o coração a Jesus? Quantos batizaram? E quando nós paramos para olhar, cadê essas pessoas? Eu estou falando de artistas porque geralmente isso vai para a mídia. Mas eu conheço um monte de gente que converteu, que batizou, mas hoje, quando você procura, elas não estão mais ocupando o seu lugar no Senhor, na igreja do Senhor. Porque por muito tempo a igreja focou no crescimento, na expansão. E para expandir, acabaram abandonando uma essência. Dizendo, olha, você quer vir para Jesus, você pode vir, mas não se preocupa não com as coisas. Você pode vir do jeito que você está e ficar do jeito que você está. Você não tem que se preocupar com nada. E aí criou-se uma pregação, e eu estou falando daqui do púlpito da igreja no Brasil. Criou-se um evangelho onde o evangelho se adapta a você. Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode ser o que você quer ser, escolher as práticas que você vai ter. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela fala de fato de um novo nascimento. Ela fala de um novo coração, de uma nova mente, de um novo espírito, de uma nova motivação, de um motivo que te leva a viver. O Espírito Santo de Deus em mim e você, ele é uma razão de vida e vida eterna. É ele que nos inspira a caminhar eternamente, é ele que nos faz manter os nossos olhos nas coisas do alto. Mas quando eu estou cansado, quando eu estou desanimado, quando eu perco o foco,
eu deixo de apresentar o fruto, eu deixo de me comprometer e começo a viver segundo a força do meu braço, e eu começo a simplesmente existo, eu simplesmente ocupo um lugar no corpo. Mas o Senhor espera de mim, de você, um fruto, um testemunho. No livro de Ezequiel, no capítulo 24, o povo de Deus não estava bem, eles estavam caminhando com um testemunho de idolatria, de imoralidade, de coisas que o Senhor não se agrada. Mas Ezequiel 36, no verso 24, o Senhor vem então para fazer cumprir efeito a sua vontade. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. O verso 24 diz: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que deu aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Até aqui. É um texto tremendo, eu amo esse texto, porque ele fala dessa obra de redenção, essa obra de perdão, de reconciliação, onde Deus ele quer isso, mas ele também se encarrega de oferecer todos os recursos. O que o texto vai dizer, e por duas vezes o Senhor diz: eu vindicarei, em outras traduções, eu vou exigir para que esse povo carregue a minha santidade. Eu estou fazendo isso por causa da minha santidade. Porque não pode, o que Deus está dizendo é: eu não posso ter criado algo que tem a minha essência, porque não é um povo ocupando uma terra, comendo, bebendo e existindo. É um povo que carrega a minha essência, o meu chamado. Eles são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eu os criei, eu os separei, eu trouxe princípios, eu estabeleci o caminho, o propósito, o estilo de vida. Eu estabeleci um plano eterno. E por causa disso, eu vou por misericórdia, amor e graça. Mas por causa daquilo que eu sou e que eles deveriam ser, eu vou fazer essa obra. Eu vou lavar eles com uma água pura. Eu vou tirar deles o coração de pedra, um coração insensível, duro. Eu vou colocar neles um coração de carne. Eu vou colocar um espírito neles, um novo espírito. E não só isso, eu vou colocar o meu espírito neles. E eu vi a igreja vivendo isso de maneira muito intensa no Brasil. Eu vi o reino de Deus se expandindo, as pessoas sendo renovadas, crescendo. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que nós faltamos aqui. Quando ele diz, no verso 26, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. E aqui ele diz: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. O Senhor me dá um novo coração e aí sim Ele coloca o espírito dele em mim. Para quê? Para que eu ande segundo os seus decretos, segundo sua lei, segundo os seus princípios, para que eu corresponda. Porque o caminho de Deus para mim e para você é um relacionamento com Ele, é andar com Ele, é viver com Ele, é transmitir o que Ele está transmitindo, é expressar o caráter, o coração de Deus, é levar o amor de Deus. E é estranho porque nós levamos o amor de Deus, mas Deus é amor, nós levamos Deus na forma do amor em que nós manifestamos uns aos outros, ou ao próximo. O Senhor tem todos os recursos para mim e para você, para nos livrar de argumentos dizendo: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu não suporto mais. Toda vez que eu lembro do cansaço, eu lembro do que o Espírito de Deus
representa na minha vida, na vida de um filho de Deus. E eu lembro de Moisés se queixando: Senhor, por acaso eu que gerei esse povo? Eu não aguento mais esse povo. E quando Moisés se queixa, Deus diz: tá bom, levanta 70 outros homens semelhantes a você, eles vão fazer o que você faz, Moisés. E o que me marca é porque Deus não derrama o Espírito dele sobre esses 70, mas Deus tira do Espírito, da porção, da unção, da habilidade que estava sobre Moisés. Deus tira de Moisés e partilha ela com esses 70. O que me leva a crer que Moisés tinha sim no Espírito a capacidade de cumprir essa obra. Mas Deus não é um tirano que quer nos fazer sangrar e morrer e sofrer. Ele é paciente. Ele tem misericórdia de nós. Ele traz socorro para Moisés e fala: o socorro estava dentro de você. Em você estava a capacidade de se multiplicar em outros, de transmitir a outros a mesma essência, a mesma porção, o mesmo poder, a mesma visão. Mas Moisés estava desgastado. Em 2 Coríntios capítulo 4, para você que está anotando, no verso 16 ao 18, mas eu quero ler para ganharmos tempo, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Pois por isso não desanimamos, é o que Paulo diz. Apesar, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A tradução da palavra ali diz isso: apesar de estarmos sendo afligidos, pressionados, naturalmente, fisicamente, mas não chegamos no lugar de esgotamento total, é o que Paulo diz. E o que ele diz é: não estamos completamente esgotados, porque dia após dia estamos sendo renovados. Dia após dia o Senhor vem nos renovando. Dia após dia o Senhor tem cuidado de nós. E ele diz que há sofrimento sim, há um desgaste, há um preço sendo pago, mas ele diz que nossos olhos não estão naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê, os sofrimentos, as angústias, as tribulações desse tempo, isso é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o que não se vê, que é eterno, ele diz que é o que esses sofrimentos estão produzindo, um peso de glória. Toda a provação desse tempo, todos os dias difíceis, o suportar, o perseverar por causa do Senhor, o perseverar por causa dos princípios do Senhor, o honrar a família, o pagar o preço, o morrer para si mesmo, para que o seu casamento, para que os seus relacionamentos, para que as amizades, para que a vida à sua volta não se acabe ou não entre num conflito. Tudo o que você faz por causa da palavra do Senhor, todo o sofrimento que você persevera pela fé, crendo no Senhor, confiando no Senhor, a Bíblia diz que isso está gerando um peso de glória eterna, está produzindo um fruto. Ou seja, você está correspondendo ao Senhor que liberou talentos sobre a sua vida. Mas desgastados, ou sofrimentos que são suportáveis e eles são temporais. Vem um tempo de prova, vem um tempo de pressão, vem um tempo de lutas, e aí o Senhor deixa a gente respirar. E aí você avança mais um pouco e as coisas evoluem, melhoram se você foi aprovado, porque Tiago complementa e descreve
Tiago, no capítulo 1, ele vai falar que então, se você persevera e cumpre efeito, resiste pela fé, na esperança de que é a vontade de Deus, que vai valer a pena, o Senhor diz que então isso gera um crescimento, um amadurecimento, uma capacidade maior. E essa é a vida cristã. A vida cristã não é um alívio emocional, não é ouvir uma palavra que faz bem aos ouvidos, porque o que Paulo diz é que a palavra ela é boa para exortar, ela é boa para corrigir. E ninguém aqui olhou no relógio e falou: 5 horas, vou começar a me arrumar, porque hoje eu preciso de levar um puxão de orelha. Alguém aqui veio assim? Preciso ser exortado gentilmente, sabe? Preciso apanhar, tomar uma surra da palavra. Ninguém busca isso, mas a palavra também cumpre esse efeito. A palavra também nos ajusta, nos corrige. A palavra nos disciplina. Para quê? Para que venhamos corrigir o nosso curso, para que venhamos nos reposicionar, para corrigir as motivações do nosso coração. Qual a motivação do seu coração? O que te motiva a fazer parte da igreja de Jesus? Porque hoje vamos comer do pão e beber do cálice, e o pão e o cálice não é uma obra da igreja, não é um oferecimento religioso do pastor, mas é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, para aqueles que têm aliança com Cristo. E se assim temos aliança com Ele, a mesa não é para nos afastar dele, mas é para nos reconectar. Porque o Senhor diz: em memória de mim, quando vocês estiverem reunidos, comam do pão e bebam do cálice. Isso é para anunciar a obra que foi feita, mas também a sua vinda, o seu retorno, para levar a sua igreja. E a ceia, ela cumpre primeiro um efeito de renovo na nossa esperança. Você talvez chegue aqui hoje e as suas expectativas são simplesmente coisas, você só tem enxergado as coisas no plano natural. Nós estamos vivendo uma série de movimentações políticas hoje, que elas apontam um caminho, que elas já estão trazendo notícias que agradam a uns, mas não desagradam a tantos outros. E os nossos olhos hoje estão ocupados em ouvir, em perceber esse cenário, em entender, e há uma expectativa, há uma esperança, há uma fé nas coisas naturais hoje como nunca. Uma expectativa que facilmente pode ser frustrada. Mas hoje nós precisamos recuperar a nossa esperança no alto, no autor e no consumador da nossa fé. Hoje nós precisamos realinhar, porque foi morte que me trouxe vida e vida eterna. Então eu não posso priorizar as coisas dessa vida. Eu preciso recuperar a minha visão e a minha perspectiva eterna, porque eu preciso produzir um fruto digno do Evangelho de Cristo. Se você não está produzindo nada, irmãos, você precisa se tornar um cristão inconformado, e não um cristão acomodado ou com argumentos de eu estou cansado. Se somos 50 milhões hoje, alguém aí que fez a estatística diz que há 50% de cristãos desviados hoje. Mas quando foi dito de cada 4 brasileiros, um é um cristão evangélico, o que ficou claro é que o cristão evangélico não foi capaz, em 10 anos, de alcançar 3 pessoas, de evangelizar 3 pessoas, de falar de Jesus para 3 pessoas, de anunciar o reino dos céus a outras 3 pessoas, porque estávamos ocupados com as coisas dessa vida, infelizmente. Porque estávamos atentos a tantas outras coisas, e o que o Senhor diz é falar do reino, é pregar o arrependimento, é pregar boa nova.
Há uma frase de Agostinho de Hipona que ele diz: se você crê no que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você acredita, mas é em você mesmo. E esse é o Evangelho que muitas vezes o povo historicamente tem buscado. O Evangelho que se adequa à minha vontade. O Evangelho do domingo à noite. E não da vida, do estilo de vida, do novo nascimento em Cristo. De uma vida que de fato revela que eu fui replantado na terra, eu fui reedificado. Apesar de ter nascido de uma mãe e de um pai, eu tenho uma origem no céu, e isso muda toda a minha ótica, isso muda todo o meu estilo de vida, isso muda todo o resultado final, porque quando você encontra a sua origem, você encontra o seu destino, quando você sabe de quem que você veio e o tanto que Ele te ama, ao ponto de entregar o seu filho numa cruz, isso deve mudar sim o Evangelho de Cristo que você vive. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para renovar o Evangelho de Cristo na nossa mente. E abandonar um Evangelho que não está produzindo glória, não está produzindo honra ao nome do Senhor, mas simplesmente estamos indo, simplesmente estamos ocupando um lugar. Isso não serve, isso é ser morno, isso é contrário ao que está escrito, isso é falta de zelo. E é o que o Senhor tem cobrado de nós, igreja, nesses dias. Nós precisamos de zelo na palavra, não só no conhecer, mas em cumprir. Isso só é possível se nós abrirmos mão do nosso gosto, do paladar. Sabe quando você está acima do peso e você liga desesperado: Tereza, pelo amor de Deus, nutre, faz uma dieta para mim. Aí ela vai e corta aquele monte de coisa, né, gostosa. Não é assim, né, Tereza? Ela cria um monte de coisa gostosa para você comer, só que é saudável. Mas a realidade é dar trabalho. Você buscar o que é nutriente dá trabalho, custa. E hoje a gente não quer ter trabalho. E aí você vê um videozinho no celular, ou um texto da Bíblia, e acha que isso é um relacionamento com Deus, isso é vida espiritual, isso é o que é o Evangelho que me prepara a, se preciso for, morrer por Cristo. O Evangelho que diz que eu devo sim apresentar um fruto, que há uma expectativa de Deus em mim, que é um trabalho árduo de uma vida para salvação. Para salvação, você existe para ser salvo. E se você não foi para a glória eterna, é porque você está aqui para pregar a outros. E não é lá na África, são os seus filhos, amigos, irmãos, parentes. Há uma causa dentro de você, há um propósito, há uma missão. Mas tudo ganha sentido quando de fato o Espírito de Deus está nos conduzindo, nos guiando de maneira viva por meio da sua palavra, onde há uma atenção ao que o Espírito está dizendo. Se somos a igreja de Apocalipse, o que mais me espanta não são as figuras do dragão, a besta, o pessoal que quer o 666. Não se preocupa com o 666, fica com o 777, é o número da perfeição, já que você gosta de número. Mas o que mais me marca, o que mais me deixa assustado em Apocalipse é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que eu mais preciso me preocupar hoje é se eu tenho ouvido o que o Espírito diz. Num tempo onde há tantas vozes, tanta informação, tanto direcionamento, tanta confusão do que é certo ou errado, para onde eu vou, nós precisamos de um ouvido adestrado, que ouçam o Espírito Santo de verdade e o corresponda. Porque quem é guiado pelo Espírito apresenta o fruto do Espírito e desfruta de toda a presença, de toda a plenitude do Espírito. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. O que o Senhor vem é lançar água, porque a água ela gera vida.
Jesus é a fonte no deserto que, poeticamente, nós temos escrito: ao cheiro das águas, mesmo um galho cortado, ele vai brotar. Há várias representações dessa. A vara de Arão fica ali diante da arca e ela brota, mesmo sendo um galho seco, ela brota. Aonde há a vida de Deus, aonde há o rio de Deus, aonde há a vida do Espírito de Deus, ainda que você esteja seco, ainda que você se sinta hoje morto espiritualmente, ainda que você se sinta sem vida, só no cheiro de Jesus você vai ser restaurado, renovado. E a igreja é o bom perfume de Cristo. Se você está hoje morto espiritualmente, sente o cheiro aí. Há uma igreja viva, sim. Há uma igreja cheia do Espírito, sim. Há irmãos que estão com ouvidos em obediência, sim. Há sempre um remanescente fiel, porque o Senhor é fiel. Amém? Mas você precisa então se arrepender. Mais uma vez, como eu, há 22 anos, eu tenho andado em arrependimento. Porque cada vez que passa, eu percebo que há algo mais ainda para mudar, para deixar, para trocar, para substituir. Esse é o Evangelho de Cristo. Onde eu morro, mas não é fácil. Porque a minha tendência é correr. Porque Jesus fala: está lá a cruz, toma aqui os pregos, vai. Mas não é você que se crucifica, ninguém consegue se crucificar. Geralmente tem alguém que te chama a morrer, dizendo: vai, se lança na cruz. Hoje é o dia de você morrer. Hoje é o dia de você decidir abrir mão de uma vida segundo o seu ego para viver segundo Cristo. O lugar que mais crucifica a gente é o casamento. Que volta e meia um reclama do outro, dizendo: você está muito vivo. E essa reclamação não é não te quero, não te amo, você precisa morrer. Mas o difícil é ouvir que você precisa morrer e falar: então tá, bate aí o martelo lá. Eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso ser transformado. É o que Deus espera de mim e de você. Que nós venhamos nos entregar a morrer em arrependimento, a aceitar a mente que não se conforma, mas que busca sim a mudança, que não transfere a culpa para o cansaço, para as coisas dessa vida, mas assume o seu lugar na história e diz: Senhor Jesus, conta comigo agora, conta comigo agora. Eu não tenho sido, mas eu quero ser a partir de agora. Eu não tenho vivido, mas eu quero viver. Eu não tenho desfrutado de tudo que a tua palavra diz, mas eu quero desfrutar a partir de agora. E é uma decisão, não mais uma, mas é a decisão, porque amanhã você não sabe onde você vai estar. Eu não estou aqui gorando ninguém, não, mas você não sabe se acorda vivo amanhã. Mas se você tem certeza de quem te chamou, você sabe do seu destino nele. Portanto, ande em arrependimento, ande correspondendo alto o Evangelho, a palavra de Deus. Hoje mais uma vez se arrependa. Hoje mais uma vez abra a mão. Se arrependa e seja renovado no Espírito. Recomece a sua jornada, recomece a sua história a partir de um Deus de amor, de um Deus fiel, de um Deus que é justo e que sim, Ele tem o melhor para nós. Ezequiel 36 tinha um povo que tinha um testemunho que não concordava com os céus. O Senhor vem e restaura tudo para que houvesse concordância. A minha expectativa hoje é experimentar o Ezequiel 36 nesse dia, nesse momento, para que um novo testemunho surja, onde todos vão saber que, olha, ele não é, ele não tem, ele não pode, mas o Deus dele pode. E é isso que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, fazer parte da nossa história e testemunhar através da sua vida a sua glória. A sua vida tem revelado a glória de Deus, é isso que o Senhor espera. Há lugar em você para a glória de Deus,
para mais do que um arrepio, mais do que uma emoção, há lugar em você para a glória de Deus, para que um testemunho de vida segundo Cristo surja, e o seu testemunho que a palavra de Deus talvez reprova, ele morra, ele se encerre hoje. O Senhor quer encerrar um testemunho velho e trazer um novo tempo, uma nova história para mim e para você. Por isso feche seus olhos agora e examine, pois, a si mesmo e olhe para dentro de você e perceba que há um Deus de amor interessado na sua renovação nesse dia, em te proporcionar uma nova experiência, um novo tempo,